Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Gente, então, o motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque há muito tempo atrás, um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal, que era falando sobre como era o curso de processos gerenciais. E esse vídeo, por incrível que pareça, eu fiz assim ele meio aleatoriamente. Ele é um dos vídeos que mais teve visualização aqui no canal e que ainda continua tendo. Porém, na época eu tava fazendo, sei lá, uma coisa aleatória, assim, não tinha muita noção das coisas. E acabou que eu coloquei uma música no fundo que acabou ficando mais alto que a minha voz, assim, atrapalhou bastante, né, pra pessoa conseguir assistir o vídeo. Mas como esse vídeo ele continua ainda tendo bastante visualização e eu creio que o conteúdo ainda seja de relevância, então eu decidi gravar uma nova versão daquele vídeo. Vou tentar falar mais ou menos as mesmas coisas que eu falei lá naquele outro vídeo, mas é claro que eu talvez não vou conseguir lembrar de tudo para trazer aqui para vocês, mas então vamos lá. Eu comecei falando naquele outro vídeo como que era o curso de processos gerenciais. Então, o curso ele varia muito de região para região, de universidade para universidade, então isso vai depender muito. Mas na época ali onde eu estudava no Instituto Federal, ele é um tecnólogo, né, que vale como superior, de 5 semestres, que é 2 anos e meio. Mas de lá para cá, então, já ocorreram mudanças. Esse curso agora ele não é mais de 2 anos e meio, agora eles são 6 semestres, que equivale a 3 anos. Antigamente a gente tinha o TCC, mas agora eles mudaram para 3 anos e tiraram o TCC. Então, ocorreu essas mudanças nesse período. Mas no próprio polo do IFE lá de Porto Alegre, por exemplo, ele já era diferente a grade do que era aqui do Instituto Federal. Então, sempre vai depender, eles tentam buscar o que a região precisa, então vão ter cadeiras diferentes e dependendo da universidade também vai ter cadeiras diferentes. Mas o propósito, no geral, segue o mesmo, que é voltado para a área administrativa, né? Muita gente não sabe o que é processos gerenciais, né? Normalmente a gente fala assim, as pessoas ficam, tá, o que é processos gerenciais? Mas se tu for parar para analisar bem assim o nome, processos gerenciais, gerenciamento. Então passa essa visão de um gerenciamento, gerente, um administrador, né? Então, normalmente, para não me alongar muito, eu falo que processos gerenciais é um curso de administração, só que em menos tempo. Ele vai pegar a parte mais prática e vai colocar ali pro aluno. Claro que na administração eles acabam vendo, se aprofundando em muito mais assuntos, né? Então ali a gente vê a visão de um todo, que já dá legal para tu ter uma super noção assim, mas não aprofunda tanto quanto se fosse no administração. Mas então vamos lá, eu tenho aqui anotado a grade e então no primeiro semestre ele era uma coisa mais básica assim pro aluno ter aquele primeiro contato com o curso. Então, ali a gente teve a cadeira de inglês instrumental, que é basicamente um inglês básico, assim, meio que voltado para negócios, né, business, mas é um inglês básico, bem básico, assim, parecido com o da escola. A gente teve também matemática aplicada, essa também era uma matemática mais básica, um pouco mais aprofundada, e eu me lembro que teve coisas lá que eu deveria ter aprendido, que eu achava que tinha aprendido na escola, mas que eu só fui aprender de fato nessa cadeira lá na faculdade. Tipo assim, abriu a mente de um jeito que eu fiquei, nossa, eu levei todos esses anos para aprender isso só aqui na faculdade. Então, realmente, apesar de ser uma matemática básica, a gente acaba aprofundando um pouquinho mais e com certeza a gente consegue tirar algum proveito dela ainda. A gente tinha também a informática, que era informática básica, assim, era mais voltada para tu fazer os teus trabalhos acadêmicos, Word, Excel, coisas básicas, assim, PowerPoint também para apresentação de trabalhos. Era uma coisa básica também para ajudar aqueles alunos que nunca tiveram a oportunidade de fazer um curso de informática para estar conseguindo entregar os seus trabalhos, né, certinho, do jeito que eles deveriam ser.
A gente tinha também daí Introdução à Administração, que essa era praticamente a única cadeira que realmente tinha a ver com o curso em si, né? Português e Redação Técnica. Esse também era mais como um português para te ajudar nos trabalhos, enfim, para depois, até que tu fosse fazer o TCC, tu já tinha uma base de como que tu faz um trabalho, a estruturação certinha, o português assim mais básico mesmo. E a cadeira de Introdução ao Direito, a gente teve então essas cadeiras nesse primeiro semestre. Gente, só um parêntese bem rapidinho que eu esqueci de falar no vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada, a minha grade curricular lá do Instituto Federal. Às vezes fica melhor de visualizar a grade mesmo do que eu aqui falando quais as cadeiras que tinham. Então eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para quem quiser ver a grade, tá certo? Para o segundo semestre, então, a gente já tinha cadeiras mais específicas da área em si. A gente tinha ali contabilidade, matemática financeira, que aí já não era mais aquela matemática básica, né? Aí já era matemática mais voltada para financeiro mesmo, de juros compostos, essas coisas assim, financeiro mesmo. Aí a gente tinha cadeira de planejamento estratégico também, bem voltada para a temática do curso, né? Gestão da produção e operação, comportamento organizacional e direito empresarial. Então essas foram as cadeiras que a gente teve nesse segundo semestre. No terceiro semestre, então, foi quando começou a pandemia, né? Então a gente começou as aulas ali em fevereiro, a gente teve mais ou menos umas 2 semanas de aula e em março fechou tudo por conta da pandemia, né? Então esse terceiro semestre a gente começou e a gente perdeu ele. Então a gente ficou 6 meses em casa, eles foram dando os 15 dias, foram protelando, até que foi decidido que aquele semestre estava perdido, né? Já não tinha mais como recuperar e não tinha o que fazer, porque até então as aulas do Instituto Federal lá no campus de Feliz eram presenciais. A gente não tinha essa estrutura pro EAD. Então, eles foram nesse meio tempo que a gente estava em casa, pensando em formas, se caso a pandemia não cessasse, a gente teria que adaptar uma forma de EAD forçado mesmo, né? Então, esse semestre a gente perdeu. E aí, no próximo semestre, a gente conseguiu, os professores conseguiram achar formas de se adaptar para fazer EAD, então. Aí, nesse semestre, a gente teve estatística aplicada. Essa, inclusive, é uma cadeira que, na época, eu optei por não fazer, porque eu achei que é uma coisa, assim, que precisava ser presencial. Então, a gente ainda tinha esperança que no próximo ano voltasse tudo ao normal e daí eu ia fazer essa cadeira. Então, eu, a princípio, não tinha feito ela. Aí, a gente teve a cadeira de Marketing 1, Sistema da Informação Gerencial, Metodologia da Pesquisa. Aqui já era voltado para o TCC, né? Então, essa cadeira já era específica para tu dar início ao TCC. Gestão de Pessoas 1 e Direito do Trabalho. Então, essas foram as cadeiras que a gente teve nesse terceiro semestre. E no quarto semestre, então, a gente novamente teve que fazer EAD. E ali nesse quarto semestre, então, é que a gente dava início ao TCC. A gente teve também, então, Administração Financeira, Marketing 2, Gestão da Qualidade, Planejamento, Programação e Controle da Produção, Gestão de Pessoas 2. E daí, nesse semestre, a gente tinha uma cadeira optativa, que no caso eu optei por fazer ela, então era a cadeira de Administração de Serviços. E aqui, então, era quando a gente deveria ter começado o nosso TCC. Mas até o momento, então, a gente ainda achava que as aulas iam voltar presencial e ninguém começou o TCC nesse período porque precisava de um professor orientador e era melhor que fosse feito presencial, então a gente não tinha começado ainda o TCC. O quinto semestre, então, que era para ser o último, na época ali eu tava no quarto semestre, se eu não me engano, na época do vídeo, ou no terceiro. E daí, o último semestre, que é o quinto semestre, então, né? A gente teve a cadeira de Planejamento e Controle Financeiro, Comportamento do Consumidor, Empreendedorismo, Oficina de Produção Científica, então aqui era para fazer o TCC, e Gestão Ambiental. Eu fiz, então, agora eu já teria me formado, né? Se eu tivesse feito todas as cadeiras, mas eu deixei algumas cadeiras para trás, na verdade foram 3: Empreendedorismo, Administração Financeira e Estatística.
A princípio foram essas 3 cadeiras que eu não fiz, então eu teria que fazer o 6º semestre obrigatoriamente, né? E aí eu não precisaria fazer o TCC. Então aquelas cadeiras ali de TCC eu não fiz e faltou essas 3. Só que aí aconteceram muitas coisas, assim, de lá pra cá. Agora eu tô gravando esse vídeo é fevereiro de 2022. Então eu já teria que ter me formado se eu tivesse conseguido completar as cadeiras ali, mas essas 3 eu não completei ainda. Então eu teria que ir mais esse semestre para fazer e me formaria então final desse ano, provavelmente. Mas aí acabou que eu achei muito inviável permanecer lá no Instituto Federal, apesar das aulas serem muito boas, nunca tive nada a reclamar. As aulas presenciais eram muito boas de verdade, assim. Só que acabou que no EAD, talvez porque o polo é presencial, eles não tinham uma preparação para fazer o EAD, então acabou que as aulas não eram a mesma coisa, os professores nem todos tinham. É que aula gravada é diferente, né? Nem todos os professores tinham aquela dinâmica na aula gravada que eles teriam presencialmente. Então acabou que teve algumas cadeiras que eu não consegui fazer de jeito nenhum. Nada contra o professor, bem longe disso, o professor com certeza era muito capaz, mas que na aula gravada, assim, ele não conseguiu ter uma didática que eu conseguisse entender. Então acabou que eu não achei mais viável continuar no Instituto Federal e eu mudei o meu curso agora para outra universidade EAD, então para mim conseguir terminar. Então em setembro desse ano, a princípio, eu vou terminar a minha faculdade, porque se eu continuasse no Instituto Federal, é que eles abrem um semestre. Então, não é todo o semestre que tu vai conseguir recuperar a tua cadeira. Como é um polo pequeno, né? Eles abrem uma turma por ano. Então, digamos que essa cadeira de estatística que eu não fiz, talvez ela não fosse abrir nesse semestre e eu ia ter que esperar o outro semestre para conseguir fazer ela. Então, acabou que não ia ficar viável para mim. E também porque, na época, eu me mudei para estudar lá no Instituto Federal e agora eu retornei para a cidade que eu morava antes. Então, acabou que o deslocamento não ia compensar para mim e eu não me mudaria de novo só para terminar o curso, né? Então eu achei melhor eu terminar numa universidade EAD mesmo. Mas enfim, era isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. E o principal é isso. As cadeiras, elas sempre vão ter alguma mudança. Agora eu mudei para Unicesumar. E ele também já tem cadeiras que são diferentes, em carga horárias diferentes também. Ou uma pegada diferente. Por exemplo, eu fiz 2 cadeiras de gestão de pessoas ali no Instituto Federal. E acabou que a cadeira que eles têm aqui na Unicesumar de gestão de pessoas é totalmente diferente do que eu tinha visto lá. Então, acabou que eu vou conseguir conciliar esses 2 conhecimentos e utilizar desse conhecimento da mesma forma. Então, lá no Instituto Federal, a cadeira de gestão de pessoas que eu tive era mais a parte conceitual de gestão de pessoas. E aqui não, já é totalmente voltado para o recrutamento e seleção, coisa que lá eu não tinha visto. Então, com certeza vai ser de muito proveito, tanto a cadeira que eu fiz lá, tanto a que eu tô fazendo agora. Então, sempre vai mudar de universidade para universidade. O básico, o conceito geral do curso é que vai ser como se fosse um curso administrativo, assim, voltado para a área de administração. Aí você pode ser um empreendedor, ter o seu próprio negócio, você consegue gerir uma empresa. Então, é nessas áreas, assim, que você vai conseguir atuar com um curso de processos gerenciais. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui abaixo. Deixe aqui nos comentários e eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!